João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Aqueles irmãos que nos acompanham pela rede social também, abram aí a Bíblia de vocês. 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai querido, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, eu te peço que através do teu Santo Espírito nós sejamos iluminados pelo Senhor. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a última hora. Irmãos, quando o apóstolo João falou sobre isso, ditou isso para alguém escrever, isso tem entre 1900 e 2000 anos. São mais de 1900 anos passados, quando ele disse: é já a última hora. Mas que última hora é essa tão demorada? Que última hora é essa que parece que não chega nunca nessa última hora? Só que os tempos para nós, como é que a gente mede? Nós medimos através do milésimo de segundo, através do segundo, nós medimos através do minuto, através da hora, através do dia, através da semana, através do mês e através do ano. A nossa medida de tempo não é a mesma medida de tempo de Deus. Então, o que é que faz a ligação entre o tempo de Deus e o nosso tempo? Muitas pessoas que estudam a Bíblia, eles colocam da seguinte forma: o nosso tempo na Bíblia é chamado de Cronos, que é esse tempo do relógio. O tempo de Deus na Bíblia é chamado de Kairos, porque é um outro tipo de tempo em que nós não temos a medida, nós não sabemos como medir esse tempo de Deus. A Bíblia diz que 1000 anos é como se fosse um dia para Deus, e um dia para nós aqui é 1000 anos, muito tempo, mas para Deus não é. Então, qual é a forma de juntar o que a Bíblia chama de Kairos, tempo de Deus, e o que a Bíblia chama de Cronos, tempo do homem? Como juntar? É através dos sinais, através das evidências que acontecem ao nosso redor. Então você observa que, se a palavra de Deus diz algo que você está acompanhando no seu tempo, significa que o tempo de Deus está se juntando com o nosso tempo. E aquele sinal nos mostra que é já a última hora, ou seja, a hora onde Deus vai agir, a hora onde Deus vai fazer tudo o que está previsto na sua palavra. Nós, irmãos, quando falamos da última hora,
Estamos falando do tempo do fim. O final de tudo aquilo que os homens gostam. O final de tudo aquilo que os homens acham bom. Tudo aquilo que os homens acham que vai dar certo. Agora, eu quero que você preste atenção no teor da fala de Cristo. Em Mateus 24, a partir do versículo 4, ele fala assim, ó: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Os discípulos perguntaram para Jesus: Que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Quando nós estamos falando da última hora, estamos relacionando diretamente ao fim do mundo. Então eles perguntaram qual é o sinal, ou quais são os sinais, e é aqui que nós vamos encontrar a junção do nosso tempo com o tempo de Deus. E ele vai dizendo assim: olha, ninguém vos engane. A primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é com o engano. Porque se o Senhor diz que haverá engano, então nós temos que prestar atenção nesse sinal. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês acham que as pessoas estão sendo enganadas em lugares onde não se fala de Jesus? Não. Se você for em alguma outra religião por aí, muitas religiões começam nas suas sessões que eles falam orando o Pai Nosso. Então eles já introduzem o elemento cristão. Depois eles leem um salmo antes de começar os trabalhos. Eles leem um salmo, e aí aquela pessoa que um dia já ouviu a palavra de Deus e já esteve na presença de Deus, ele já logo se conecta, fala: olha, aqui fala de Deus, já leu o salmo. Depois eles escolhem alguns textos isolados da Bíblia e começam a ler, mas eles não leem a Bíblia toda, e eles também não recomendam ler a Bíblia toda. Eles só falam de alguns pontos, e aí essas pessoas vêm com palavras gostosas de ouvir, com palavras boas, e ali as pessoas vão sendo enganadas. Hoje, o que nós mais temos são pessoas sendo enganadas. O que acontece hoje? As pessoas estão sendo recebidas nos lugares como se elas fossem rainhas e reis. Hoje, quando a pessoa entra no local, é tudo para ela, é tudo em nome dela, é tudo para ela se sentir bem. Então, quando ela chega num local como esse, ela é bem recebida, ela é bem tratada, as pessoas colocam um tapete vermelho para ela passar, jogam pétalas de rosa na cabeça dela. Então, ela vê aquilo e fala: meu Deus, que lugar sensacional, parece que eu estou no lugar certo. Assim é a visão dos enganadores. Eles utilizam de técnicas que são técnicas, na verdade, e se você estudar marketing, você vai aprender. Se você, por exemplo, entrar num curso de vendedor, você vai aprender. Lá eles vão te ensinar como abordar o cliente, como conversar com a pessoa, como utilizar pontos que você vê bonito na pessoa, que você já vê e traz um elogio. Aí você chega e já elogia e fala: olha fulano, olha ciclano, olha isso, olha aquilo. Aí você já traz aqueles elogios, aí a pessoa já vai se conectando, ficando amiga, aí entra o engano. Não pense você que o engano vem de uma maneira feia. Não, o engano vem de uma forma suave. Quando eu participava da escola bíblica quadrangular, eu ouvia das professoras: cuidado que o diabo vem com sapatinho de algodão. E as crianças falavam: mas sapatinho de algodão é... O que é o sapatinho de algodão? É aquela pessoa que vem e você não escuta. Você não escuta os passos dela, você não escuta o barulho dela. Simplesmente ela aparece, simplesmente ela vem. Hoje, meus irmãos, que nós estamos vivendo na presença de Deus durante todo esse tempo, buscando ao Senhor, estando diante da face do Senhor, nós entendemos. Mas tem muita gente que acaba sendo enganada, porque eles estão esperando algo
agressivo, o engano é sutil. Outra coisa que ele fala: ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, o que você vai observar? Quando essas coisas acontecem aqui, o que nós observamos aqui? Quando essas pessoas começam a falar de guerra, hoje nós já ouvimos essa semana ameaças de guerra, ameaças de soltar bomba atômica, ameaças de convocação para reservistas, e as pessoas ouvem essas notícias e já automaticamente falam: meu Deus, vai ter guerra. Sempre houve isso. Mas um sinal, essa semana nós ouvimos o presidente da Rússia ameaçando, convocando mais 300 mil reservistas para a guerra. Hoje nós estamos ouvindo de guerra. Então está interligando o tempo de Deus com o nosso tempo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. As pessoas estão vendo hoje, nós estamos vendo como as coisas estão caras, como as coisas estão todas valendo muito. O alimento está caro, o combustível está caro, a energia está cara, a água está cara, está tudo encarecendo. Quantas pessoas entraram na linha da pobreza? Quantas pessoas entraram na linha da miséria? Você vê as entrevistas de pessoas que o marido e a esposa trabalhavam, e eles pagavam o aluguel e tinham duas, às vezes uma criança, e os dois ficaram desempregados, foram despejados de casa, estão vivendo na rua, porque não tem onde morar. Tudo isso, irmão, nós estamos vendo todos os dias. Está claro aqui na palavra. Essa palavra pestes são doenças. Eu, irmãos, na minha ingenuidade, eu pensei assim: durante esse período da pandemia do coronavírus, da doença Covid-19, tudo que a humanidade passou, tantos caixões, tantos mortos, aquelas covas abertas, as pessoas sendo enterradas sem nem ao menos passar por um velório, porque não podia ter velório. Então eu vi até uma senhora aí falando: que não foi o velório, porque não podia, ela se entrega em outro planeta, porque não podia ter velório, não podia. As pessoas, infelizmente, eram enterradas direto, às vezes ia 1, 2 parentes. Irmão, nós vimos coisas absurdas no nosso tempo. Eu pensei assim comigo, falei: meu Deus, agora a humanidade vai correr para Jesus, agora a humanidade vai correr para Deus, agora a humanidade vai se converter. Parece que nem teve pandemia, fizeram vital. E eu soube que um pastor, que eu até gosto dele, estava no vital. Eu falei: não é possível. Eu não estava achando que as pessoas iam aceitar mais a Jesus, estão desconvertendo. Até pastor está desconvertendo, indo para a festa de carnaval fora de época. Eu pensei que não ia ouvir assim, que ia fazer fila na porta das igrejas para entrar, que ia precisar aumentar os números dos cultos. Que nada, irmão, que nada. Agora parece que diminuiu, ao invés de aumentar. As pessoas viram a morte, elas
se converte. A humanidade não quer salvação, porque pregação está tendo, mensagem está tendo, a palavra está sendo pregada. Tudo isso está diante dos nossos olhos. E aqui, irmãos, que os dois tempos estão se unindo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Olha que situação ainda vai ter. Ainda vai ter muita perseguição, ainda vai ter muita morte, ainda vai ter muito problema pela frente, irmãos. Se as pessoas que se desviaram do coronavírus não suportaram nem mesmo, imagine quando vier a perseguição verdadeira. Porque vocês observaram o poder que o mundo tem sobre as pessoas. Só funciona se eles quiserem que funcione. Porque durante o toque de recolher, durante a quarentena, uma pessoa não podia abrir o seu comércio, porque se ela abrisse, chegavam os agentes da lei para fechar. Durante esse período, as pessoas não podiam ir na praia, elas não podiam usar areia, não podiam mergulhar, porque a praia estava fechada. Quantas pessoas foram conduzidas até uma delegacia, porque saíram, porque foram caminhar, porque foram fazer alguma coisa, pessoas inclusive famosas. E aí, irmãos, prova que o mundo jaz no maligno. A hora que ele quiser assumir o comando do mundo, ele vai assumir, porque ficou provado isso durante a quarentena, que no mundo inteiro o que eles determinaram aconteceu, e não teve ninguém que conseguiu fazer o contrário, porque todo mundo teve que fazer o que eles mandaram. Vocês imaginam, irmãos, o que está esperando a humanidade no futuro? Era para essas pessoas ouvirem a voz de Deus e se converterem, ouvirem a voz de Deus e quererem estar na presença de Deus. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo? Elas estão falando mais mal ainda de quem prega o Evangelho, elas estão falando mais mal ainda de quem prega a palavra de Deus. Elas usaram esse período para dizer assim: ó, fecha, não precisa de ter igreja. Hoje tem muita gente falando assim: não, não preciso mais ir à igreja, eu não preciso orar mais, eu não preciso jejuar mais, eu descobri que eu não preciso. Tudo o inimigo usa como engano, e essa iniquidade, esse pecado se multiplicou e o amor de muitos se esfriou. Só, irmãos, que a vitória vai vir para aquele que permanecer com Jesus até o fim. Não pode ser só por um período, tem que ser até o fim. Aí, irmão, vem agora o texto principal. O texto principal começa assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, as pessoas que ficaram chateadas e magoadas, por quê? Elas não podiam usar o iate delas, elas não podiam usar o jet ski, elas não podiam usar o carro, elas não podiam usar o dinheiro delas, porque os shopping centers estavam fechados, as lojas estavam fechadas, então nada podia ser utilizado. Aquilo foi deixando as pessoas depressivas, as pessoas magoadas, chateadas. Por quê? Porque elas amam sair, elas amam o social, elas amam estar naqueles ambientes, mas não amam buscar a Deus, não amam orar, não amam jejuar, não amam ler a Bíblia, mas elas amam o geral. E para nós que somos do Senhor, a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, irmão, é perecível. Eu sou perecível, esse templo é perecível, tudo que nós usamos aqui é perecível, vai enferrujar.
E ele diz mais na palavra do Senhor, ele diz assim, olha, para acabar com tudo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então as pessoas que estão botando defeito na obra de Deus, as pessoas que estão botando defeito em louvar a Deus, em ler a palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus, em orar, em jejuar, são as pessoas que não têm o Espírito do Pai, mas sim o Espírito do mundo. E nós nunca fomos tão atacados nesses anos de nossa vida como nos dias de hoje, porque as pessoas estão cada vez mais querendo impor a sua vontade, que são os falsos cristos e os falsos profetas. Só que todos eles são do mundo, todos eles trazem uma satisfação momentânea, todos eles trazem uma resolução onde a pessoa vai se sentir bem no aqui e agora, ela vai ter uma sensação boa no dia chamado hoje. E ele diz assim, ó, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Por favor, diga assim comigo: concupiscência significa inclinação a gozar os bens terrestres, particularmente os prazeres sensuais, ganância por propriedades materiais, aspiração por satisfações sexuais. Essa é a concupiscência do mundo. É isso que está vigorando no mundo de hoje. É isso que as pessoas estão fazendo. E aí o que acontece, meus irmãos? Essas pessoas que têm esse desejo mau, que têm essa vontade de satisfazer a sua vontade particular, essas pessoas estão enganando muitas outras pessoas. Porque ela quer dizer o seguinte: se a pessoa está satisfeita, está tudo bem. Se a pessoa está sentindo uma coisa gostosa, está ótimo. Se ela está se sentindo ali num estado de êxtase, está tudo bem. Que é isso que acontece, por exemplo, com a droga. Só que a concupiscência não é uma droga que a pessoa usa, mas é o seu próprio corpo. É o que existe dentro do próprio corpo, usado e elevado ao estado máximo. Então aquela pessoa se torna viciada nessas coisas. É uma pessoa que não consegue ter uma vida normal e ela só está trabalhando, mas pensando na sexta-feira. E tanto é que quando chega a sexta-feira, ela está pensando no sábado. Aí quando chega no sábado, ela está pensando no domingo. Ela nunca consegue compreender que aquele nível de satisfação é um vício. A pessoa que está presa no vício da concupiscência, ela não consegue sair. Isso não é de Deus, isso é da carne, isso é do homem. Mas a palavra de Deus está sendo pregada. E a Bíblia diz que aquele que se arrepender, aquele que entregar sua vida para Jesus, esse vai ser salvo. Mas quem continua vivendo desse jeito, irmãos, mesmo vendo os sinais, mas não dão crédito. Eles não dão crédito à pregação da palavra. E por isso que você precisa entender: não é o número de pessoas que dá crédito à palavra que vai determinar se você permanece na presença de Deus. Você tem que permanecer na presença de Deus pela revelação de Jesus na sua vida. Porque a própria Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque o Senhor já está mostrando na sua palavra que muitas pessoas não vão chegar, muitas pessoas não vão conseguir, porque elas estão com os olhos na carne, elas estão com o desejo delas voltado para a satisfação pessoal. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O corpo vai perecer, vai acabar. Todos os prazeres deste mundo vão acabar. Todos os bens materiais vão acabar. Tudo vai ser consumido, tudo vai ser levado. E o que é que vai sobrar? Aquele que faz a vontade de Deus. Hoje, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Nós
E é assim que nós devemos permanecer, irmão. É assim que nós devemos caminhar junto ao Senhor. E aí, irmão, vem a revelação. Filhinhos, é já a última hora. É por isso que você está vendo todas essas coisas. É por isso que eu estou vendo tudo isso que eu preguei até agora. É porque nós estamos na última hora. A humanidade, ela está às portas de ter o maior sofrimento da história. Mas aqueles que são do Senhor vão ouvir o soar da trombeta e vão morar para sempre com o Senhor na glória. Essa é a mensagem de Deus. E é nessa esperança que nós vivemos. É nessa fé que nós estamos aqui calçados. Como ouvistes que vem o anticristo. O anticristo, meus irmãos, vai ser um homem levantado nesse mundo, possuído pelo próprio inimigo da nossa alma. Satanás, ele vai possuir este homem. E este homem, ele vai se tornar um governante mundial. Você escuta falar de globalização. A globalização é que, por exemplo, o Brasil produz muitos grãos. Então, o Brasil fornece grãos para o mundo. Porém, o Brasil não produz fertilizante. Então, a Rússia fornece fertilizante para que o Brasil plante e para que o Brasil alimente o mundo. Sem o fertilizante da Rússia, não tem como ter uma safra grande. Então, um país depende do outro. Por incrível que pareça, esse microfone veio da China. Essas caixas de som vieram da China. Todos esses instrumentos que você vê aqui, 99% é fabricado na China. O celular que eu carrego foi fabricado na China. O computador que eu uso, que você usa, a maioria é fabricado na China. Tudo que você vê de tecnologia, as empresas têm filiais na China e nós utilizamos. Se parar de chegar produto da China, não tem como consertar celular, não tem como consertar ventilador, não tem como consertar nada. A maioria dos produtos vem de lá. As vacinas que nós tomamos, os insumos para fazer as vacinas, vem da China. Sem esses insumos, não tem vacina. Tudo isso é a globalização. Para que a globalização aconteça, é preciso haver uma organização entre os países. Então nós temos a organização dos países. E a ONU, que une os países, ela vai propor um líder mundial. Existe também o Conselho Mundial das Religiões, o Conselho Mundial das Igrejas. E nesse Conselho Mundial das Religiões também vai ser proposto a criação de uma única religião no mundo. As pessoas não vão deixar de ser das suas igrejas, mas elas vão ter que aderir a um determinado padrão de conduta. Assim como os países, para pertencer a esse mundo globalizado, precisam ceder, precisam pertencer, precisam cumprir algumas normas. E neste cenário que já está montado, vai aparecer o anticristo, que é aquele que eles vão dizer que é o escolhido, o enviado de Deus, mas na verdade não vai ser o enviado de Deus. Ele vai governar o mundo, ele vai reinar no mundo inteiro, e todos os países que têm os seus presidentes, os seus governantes, eles continuarão tendo, mas eles serão submissos a esse governo mundial. É para isso, meus irmãos, que está caminhando tudo que você assiste, tudo que você come, tudo que você veste, por incrível que pareça. Esse terno veio da China. Esse sapato que eu uso veio da China. A meia que eu estou usando também veio da China. Como é que pode? Alguém lá na China fabricou esse terno. E aqui as lojas vendem. Você pensa que é do Brasil? Não, está aqui, ó, na etiqueta. É da China. Tudo isso, meus irmãos, está diante dos nossos olhos. As peças dos nossos carros vêm de fora. Nada é feito aqui. E o que vai acontecer? Assim que esse governo mundial for instituído definitivamente, assim que essas coisas vierem à tona, nós já sabemos, irmãos, disso. Porque a palavra de Deus já revelou isso há muito tempo. Só que o que acontece? Quem não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, fica dando ouvido a mentiras, fica sendo
E quando ele diz aqui, também agora, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E a revelação que dói: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Irmãos, essas palavras que você escuta da palavra de Deus, a sua oração diária, o seu jejum, a sua consagração a Deus, a sua leitura da Bíblia, a sua preparação, é para você resistir ao dia mau, é para você resistir ao anticristo, é para você resistir ao mal. Na parábola das 10 virgens, Jesus, ele deixou bem claro que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nécias. Mas a única diferença delas é que as prudentes tinham azeite de reserva. Olha o que a Bíblia diz: vós tendes a unção do Santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você tem a palavra de Deus na sua vida, se você tem dedicado à oração, se você tem dedicado ao jejum, se você tem dedicado a vida no altar de Deus, quando Jesus voltar, você vai entrar com Ele para as bodas do Cordeiro, para a festa. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, você está buscando a Jesus, você está servindo a Jesus, você está na presença de Deus. Agora, quem ama o mundo, quem ama a concupiscência do mundo, quem ama o mau desejo, quem gosta de viver desse jeito, então, irmão, infelizmente vai para o inferno. Não tem jeito. Porque quando você prega a palavra de Deus, está escrito nela: não existe casamento de homem com homem, não existe casamento de mulher com mulher, só existe casamento de homem com mulher, macho e fêmea. É o que a palavra de Deus diz. Agora, se você prega a palavra de Deus, o que o mundo diz? Olha, a igreja é preconceituosa, a igreja não ama. Não é isso, meus irmãos, é o que a palavra de Deus diz. Então, se eu permanecer na palavra de Deus, se eu permanecer no propósito de Deus, no dia que a trombeta soar, eu vou subir para encontrar com o Senhor, porque a vida eterna Ele nos deu. Jesus Cristo falou: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Jesus repetiu a palavra de Deus, e Ele disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Foi Jesus que falou. Então, quando você está debaixo da cobertura de Deus, quando você está debaixo da palavra de Deus, a trombeta vai soar e você vai ao encontro do Senhor. Mas isso aqui, irmão, é Bíblia. Nós podemos falar a noite inteira da palavra de Deus, mas o que você precisa saber é que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e que essa unção do Espírito Santo vai levar você a passar por todas essas dificuldades, a passar por todos esses problemas. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas serão enganadas. Eu quero muito que não seja você, né? Quero muito que você não seja enganado, mas se por acaso você cair no engano, você conhece a palavra de Deus, então você não vai cair no engano. Porque na hora que a pessoa estiver tentando te enganar, a palavra de Deus vai vir somente, você vai dizer: não é assim que o Senhor Jesus ensinou. Eu vou ficar com aquilo que Jesus ensinou. Hoje, irmão, na última hora, que é esse tempo que nós estamos vivendo, Deus deu permissão para que eu nascesse. Deus deu permissão para que você nascesse, para que você enfrentasse o seu tempo e para que eu enfrentasse o meu tempo. Então, no meu tempo,
Pai Todo-Poderoso, nós, Senhor amado,